Olá, eu hoje estou com Francisco Soares Feitosa, que é formado em Ciências Contábeis, adora história, política e é filiado ao PSDB desde 1997. Tudo bem, Feitosa? Tudo. Maria, mais uma vez, muito obrigado por ceder esse espaço. Já tive a oportunidade de estar aqui no ano passado, enquanto da minha candidatura a deputado estadual, e é um prazer retornar a casa. Muito obrigada. Por falar nisso, aproveitando que você já botou o gancho aí, candidato, você é candidato esse ano? Não. Esse ano eu estou comprometido com a candidatura a prefeito do PSDB na capital de São Paulo. É um compromisso que nós assumimos quando a última executiva foi eleita, presidida pelo secretário, deputado federal Júlio Francisco Semenghini Neto, e pelo meu amigo e parceiro de tantas jornadas, João Câmara, que é o vice-presidente em exercício do partido. Então eu já vou aproveitar para te perguntar o que você achou do primeiro debate entre os 4 candidatos, que foi ontem, né? Foi ontem, transmitindo online pelo nosso Sua Metrópole, uma plataforma inteligente, é o www.suametropole.com.br. Sugiro a todos os paulistanos que possam conhecer essa plataforma, uma plataforma onde você pode discutir sobre uma cidade mais transparente, sobre a mobilidade da cidade, pode focar dentro do seu distrito, registrar as coisas boas ou as demandas que porventura neles existam. O debate transcorreu muito bem. Se tratar do primeiro debate, quero parabenizar, inclusive, aos companheiros da Zona Norte de São Paulo. O debate foi realizado no Clube Espéria e eu acredito que o debate tenha conseguido realizar o seu objetivo, que era apresentar pela primeira vez, de uma forma mais ampla, as propostas dos nossos 4 pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Na minha opinião, a única coisa que eu disse, inclusive falei isso no Twitter, achei que algumas questões do cotidiano, eu coloquei que um pouquinho mais pé no chão, deveriam ter sido levantadas no debate. Mas, no cômputo geral, foi tremendamente positiva a iniciativa do Diretório Municipal e do Plataforma Sua Metrópole. Não me dá um exemplo de alguma questão que você acha que deveria ter sido debatida, deveria ter sido falada? Eu, inclusive, vindo para cá, hoje nós fomos presenteados com uma bela chuva. Eu disse isso, inclusive, a alguns amigos no dia de hoje. Quem saiu às 16 horas do Vale do Anhangabaú não conseguiu passar na Ponte das Bandeiras, ou da ponte sobre a Avenida Bandeirantes, melhor dizendo, Ponte das Bandeiras, lá no centro da cidade, antes das 17 horas. Ganhou de presente uma multa, ou seja, uma questão de mobilidade. Chove um pouquinho mais em São Paulo e a cidade, enquanto poder público, ela te penaliza como uma multa. Como é que a gente resolve isso? Como é que um trabalhador, por exemplo, que está lá na estrada do Embu-Mirim, às vezes acontece um problema aqui embaixo, numa estação da CPTM, e ele esgota as 3 horas do bilhete único, e a gente sabe o quanto é difícil esse dinheirinho para o trabalhador nosso de cada dia, e ele ter que pagar mais uma condução naquele seu dia de trabalho. Então são pequenas questões, mas questões muito importantes para o cidadão comum, que tanto o prefeito quanto a Câmara de Vereadores tem que levar à discussão, tem que abrir canais de interlocução com a sociedade para que ela possa interpretar, ouvir, auscultar o que a sociedade pensa e levar isso em forma de lei e de projeto do Executivo. Mas ainda tem mais encontros, né? Esse foi só o primeiro. Perfeito, quero fazer o convite. Você de primeira mão, a gente já vai anunciar agora no Esporte Clube Banespa, aqui na Avenida Adolfo Pinheiro, próximo dia 8, a partir das 19 horas, nossos companheiros da Zona Sul, que eu faço parte também, estamos em fase de elaboração de algumas regras, de algumas coisas que acontecerão no debate. Então, gostaria de estender o convite aos simpatizantes do PSDB, a todos os filiados do PSDB da Zona Sul de São Paulo, que pudessem comparecer e participar, porque teremos, inclusive, como tivemos ontem, a participação do público presente, da plateia, fazendo pergunta aos candidatos. Feitosa, vamos falar então desses 4 candidatos? Vamos reafirmar aqui os 4 candidatos. Tem André Matarazzo,
André Matarazzo, secretário de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, Bruno Covas, secretário de Meio Ambiente, Ricardo Trípoli, deputado federal, e José Aníbal, secretário de Energia do Governo do Estado de São Paulo. Você tem preferência? Tenho, sim. Pode falar, tenho, não? Sim. Sou Melhor muito não, amigo, né? tenho uma profunda admiração por todos os outros 3 candidatos, com os quais já tive um convívio partidário profícuo, mas o meu candidato é o José Aníbal, pela experiência, pela sua história partidária, pelo seu exemplo de vida. Outro dia eu estava fazendo uma pequena pesquisa, né? Como bom, digamos assim, curioso, bom pesquisador, estava lá, direta já, né? 2 episódios com o José Aníbal. Depois a gente percorreu um pouquinho mais esse tempo, um pouquinho de forma mais acelerada, estávamos lá no Plano Real. Quem defendeu, quem negociou, quem conversou com o Congresso Nacional, quem batalhou para que o Plano Real, que hoje o país vive, essa estabilidade econômica, conseguisse ser viabilizado dentro da Câmara Federal e do Senado Federal. Esticamos, se você me permitir, aí tivemos uma candidatura ao Senado, né, foi significativamente votado, foi candidato a vereador, né, com menos de 45 dias, vereador mais bem votado, devendo, inclusive, naquela ocasião, ser o presidente da Câmara Municipal, e infelizmente não foi, mas foi líder de governo e apresentou grande contribuição para o governo Serra, enquanto prefeito, à frente, representando o governo à frente da Câmara dos Vereadores. Então, eu acredito que é uma pessoa que tem o conhecimento, o preparo, o tato político, a vivência com a cidade, com o partido, com a sua militância, com o executivo, que é muito importante. Basta apenas para a gente citar todo esse projeto de expansão das ETECs e FATECs no estado de São Paulo, se principia, né, com o então secretário de Ciência e Tecnologia, José Aníbal, comandando. Ou seja, Mário Covas, o mestre de todos, foi quem deu o pontapé inicial, mas, digamos assim, o seu jogador principal na execução dessa tarefa foi o José Aníbal. E quais são os desafios, os maiores desafios que você acha que um novo prefeito vai encontrar, Feitosa? Olha, o José Aníbal, ele diz uma coisa que eu acho muito sábia. Nós vamos precisar desatar alguns nós. Falar de cidade sustentável, não é algo, como se diz, às vezes muito distante. Então a gente precisa ter a exata consciência, né, de como essa cidade se relacionará com esse cidadão. Ou seja, a gente tem algumas demandas urgentes, né? Vou citar uma também da Zona Sul, que eu sou morador. Por exemplo, você tem a questão do metrô, não é, que nós teremos agora a extensão da estação Largo 13 até Chácara Clabim, mas nós precisamos dar uma ré no metrô. Uma ré que é um passo adiante, eu diria que um passo enorme, que é o metrô até o Capão Redondo, indo até o Jardim Ângela. Nós temos também a estação de 2 estações de trem da CPTM, que é o prolongamento de Grajaú até Varginha, com uma estação intermediária. Então a gente precisa saber como a gente vai oferecer um transporte melhor, uma educação melhor. E não adianta só ficar discutindo em debate, como se fez, o partido que é o nosso principal opositor, vem criticar uma cria deles, que é o processo de progressão continuada, quando, na verdade, a questão do ensino ela vai muito mais além. Ou seja, a gente precisa realmente, às vezes, desapaixonar, digamos assim, algumas questões, ou deixar de fazer a crítica fácil e procurar aprofundar a discussão. Uma criança em situação de risco, que está no farol da cidade, você pode tirá-la hoje, retornar, ou apresentar, ou levar uma denúncia até o Conselho Tutelar, por exemplo, até o Juízo da Vara da Infância e da Juventude. Essa criança retornará para casa, continuará sendo um filho de um químico dependente, ou de uma mãe que sai para trabalhar às 6 da manhã e não tem condição de retornar nem olhar os seus outros filhos. Então, se você não integralizar
educação, saúde e justiça, você vai estar enxugando o gelo. É verdade, até há bem pouco tempo, eu acho que você deve ter visto a história de um menino de 7 anos com o irmão, que foi até a delegacia falar que eram espancados, e o que foi dito para eles foi: volta para casa. Vai para casa, no dia seguinte eles estavam mortos. Vamos passar por isso, depois a gente volta nisso. Feitosa, e como é que você vê a solução para essas coisas? Olha, algumas soluções, né? Acho que não dá nem para a gente falar disso exatamente. Que tentar administrar a cidade com alguma coerência. Eu não sei se você sabe, o mapa administrativo da cidade de São Paulo, no quesito saúde, no quesito educação, cidade e estado não combinam. Muitas vezes, para você pegar e falar de saúde e educação na cidade de São Paulo, você precisa convocar, por exemplo, vamos abordar uma questão regional, Zona Sul. Né? Então você chama 3 diretorias de ensino do estado e não sei quantas do município. A mesma coisa no quesito saúde. Ou seja, a cidade não se entende. Como você vai falar de política pública regional, porque a diferença de alguns enfoques em Parelheiros, em Marcilac, é totalmente outra de alguém que vive em Dianópolis. A gente sabe muito bem disso. Sim. Né? Por sinal, a cidade ainda aguarda ansiosamente os hospitais de Parelheiros, o Hospital de Ermelino, né, e o Hospital da Brasilândia, que não foram construídos. Eu costumo dizer, inclusive, que São Paulo, se não fosse Mário Covas. Eu faço uma pequena brincadeira. Né? Você sabe daquela piada, né? Sequestraram um Pelé, sabe o que pediram de resgate? Não. 10 Maradonas. Feitosa, e essa história, eu ia te perguntar lá atrás, acabou passando. E essa história do PMDB não ter candidatos viáveis? Do PSDB, você PSDB, diz. me desculpa, Na verdade, foi uma matéria veiculada no jornal Estado de São Paulo. Depois, no dia seguinte, ela foi, digamos, destrinchada pelo jornal Folha de São Paulo. Eu acho isso uma atitude desrespeitosa com os 4 grandes nomes, vou dizer ainda, com os 4 grandes nomes que nós temos, com o Bruno, com o André, com o Dr. Ricardo Tripoli e com o José Aníbal. Por quê? Qualquer um dos quatro ganha hoje do candidato inimaginável. É só assistir. Se alguém pegar a fita do programa do Kennedy Alencar, vai ver como esse candidato, que o ex-presidente, né, está tentando arrumar para São Paulo, é ruim. É só ver o programa do Kennedy Alencar, veiculado na Rede TV ontem. É inacreditável que um homem que tente postular o cargo de prefeito da maior cidade da América Latina se expresse ou fale de São Paulo ou confunda Itaí Bibi com Itaí Paulista, USP com Cracolândia. Né? Bem, qualquer país um pouquinho mais sério, o que aconteceu no Enem, ele não seria mais ministro. A grande realidade é essa. Agora, Feitosa, esse processo de pré-eleição, isso não acaba aqui provocando como se fala, uma racha, né? Como houve como houve em 2008, não? Olha, eu não acredito. A minha opinião é não. Você nem me pediu, mas eu até acredito que não. Pelo seguinte, primeiro, essa é uma excelente oportunidade de se discutir, de se aglutinar ideias e projetos que possam solidificar uma grande candidatura do PSDB na cidade de São Paulo no próximo ano. Portanto, todos esses 4 atores políticos estão dando o máximo da sua contribuição, do seu talento, da sua experiência de vida, para que a gente possa construir uma grande candidatura. E dizer que eles não têm representatividade, olha, eu não vou adjetivar esse tipo de atitude, né, porque seria um desrespeito. E eu respeito muito a história das pessoas. Essas pessoas construíram uma história, né, com muito suor, com muito trabalho, né, uma história centenária como a da família Matarazzo, uma história de berço político como a do Bruno, uma história de gente que representa a imigração, como a família Tripoli, o próprio José Aníbal, descendente de nordestino, nortista descendente de nordestinos. Então, essas pessoas têm uma vida com São Paulo,
Então, não acho coerente, não acho correto, não acho de bom tom dizer que essas pessoas não tenham condição de representar o PSDB. Eu acho que as pessoas precisavam reavaliar a forma como fazem isso. Até porque acho errada, é uma questão que deveria ser discutida intrapartidariamente, não deveria extrapolar os muros do partido. Se alguém pensa ou acredita que esses nomes não têm essa representatividade, ele que venha ao partido tenha a sabedoria, a humildade de vir ao fórum adequado, que é o partido, e diga, olha, eu penso diferente. Ético. Mas não faça isso via jornal, porque aí realmente foge da boa conduta política. É ético, né, a coisa, né? E me fala do Feldman, do Walter. Quanto tempo que já foi falado que ele não está mais no partido, que saiu? Foi desde abril, é isso? Não. Desde abril, quer dizer, o deputado Walter Feldman, em virtude da defesa, em 2008, da candidatura do então opositor Gilberto Kassab, teve um desgaste intrapartidário. Outra ocasião também de triste lembrança por alguns comentários que ele fez a respeito, quando na ocasião da morte do nosso ministro Paulo Renato, ex-secretário de Educação. Eu acredito em comentários infelizes, né? O Walter é um homem público, um homem com história, mas que, na minha opinião, optou por vias tortuosas. Justamente cometeu esse grande pecado, na minha opinião. Não deveria expor o partido fora muro intrapartidário, ou seja, é uma tentativa de haver a intimidação da sua, tentar fazer com que as pessoas se intimidem pela sua tese, escandalizando, colocando para a imprensa. Então, nós tivemos uma convenção em 2008 com 80% de comparecimento. E o jornal noticia na sua primeira página, PSDB em convenção esvaziada, elege ou escolhe o seu candidato a prefeito. Ora, uma convenção onde 80% dos convencionais comparece, como ela pode ser considerada esvaziada? Então, a gente acaba fazendo a política da vala comum. Houve um desgaste interno. Para partido nenhum é bom se perder um quadro. Partido nenhum acha bom. Agora, existem determinadas fases na vida política de cada um de nós, de cada partido político, que você precisa ter um lado, você precisa mostrar um rosto. E a fidelidade partidária é uma coisa que precisa ser respeitada. Se os outros não respeitam, isso não me interessa, né? O que me interessa é o compromisso que eu tenho com a sigla a qual eu sou filiado, né? Os vereadores que assim o fizeram em 2008 foram infiéis, agiram de uma forma antiética. Não adianta querer tentar transmitir outro retrato para a sociedade. Mas, no final das contas, o registro de filiação está intocado, né? Ele está lá ou ele não está lá? Ele tenta não, segundo o que se lê numa coluna jornalística, foi um pedido do presidente Sérgio Guerra ao deputado Walter Feldman. Eu acredito, nesses casos, eu sempre digo, talvez se o deputado viesse a São Paulo conversar com os membros do diretório municipal e com a militância partidária, talvez o presidente mudasse de opinião. Mas, para tudo, como foi diferente, inclusive, de 2008, quando não houve parcimônia, paciência, bom senso, diálogo, né? Eu acredito que essa também é mais uma situação, sem contudo achar e dizer, pública e de forma clara. Eu acredito que o deputado Walter Feldman não tem mais clima para conviver com o PSDB, o que é uma pena até, mas ele não tem mais ambiente. O respeito que ele tinha pela militância do PSDB, infelizmente se perdeu com as atitudes que ele tomou no transcorrer do tempo. Isso é público e notório. A sua não eleição para deputado federal é um puro reflexo desse ato. Feitosa, qual a avaliação que você faz da gestão do Kassab? Olha, enquanto foi, digamos, a reboque da gestão Serra, né, conseguiu ter os seus acertos.
depois lhe faltou o que eu costumo dizer, né, o termo que eu uso, a devida empunhadura e embocadura, não é? Se perde em várias circunstâncias. O plano de metas, uma série de compromissos, os corredores, os hospitais, a própria, digamos, zeladoria da cidade, o esvaziamento completo das subprefeituras. Esvaziamento completo das subprefeituras. Subprefeitura hoje nada mais é do que o escritório de despacho da cidade de São Paulo. Os subprefeitos não se relacionam com os secretários do prefeito, né? Então, as subprefeituras perderam, já vinham perdendo, e perderam a sua funcionalidade, a sua utilidade. Vou te citar um exemplo claro. Muitas vezes você tem uma questão para ser discutida, né, em termos de locomoção, de plano viário, né, e você não utiliza o subprefeito para poder fazer esse link, esse tipo de coisa. Questões de nem asfalto hoje, o subprefeito tem o controle, além de algumas delas serem autênticos escritórios de vereadores da cidade de São Paulo. Todos nós sabemos quem administra a subprefeitura de Campo Limpo. Todos nós sabemos quem está na subprefeitura de Capela do Socorro. É muita subprefeitura, não é? Não acho poucas até. Você acha poucas? Acho poucas. Nós temos 31 subprefeituras com 96 distritos, numa cidade de 11 milhões, e a gente tem que procurar até administrar corretamente. Vou te contar duas invencionices maravilhosas. Eu moro num bairro, foi montado pela CIT, Campo Grande, no início do século, e na gestão da Marta, ela tirou esse bairro, que é o bairro de Campo Grande, o distrito de Campo Grande, e anexou a então criada subprefeitura de Cidade Ademar. Fui conversar com a subprefeita na época. Falei assim, ótimo, então você ganhou uma região, você ganhou mais demanda. Quantos varredores a mais você tem? Quantas vassouras a mais? Quantas viaturas a mais? Nenhuma. Aí nós fizemos o quê? Conseguimos recuperar o bairro, o distrito de Campo Grande, para a subprefeitura de Santo Amaro. E aí nós tivemos uma outra alteração, que eu também não concordo, que é a subprefeitura de Pinheiros, né? Pinheiros hoje, toda aquela parte da Berrini, né? Ou seja, Berrini e as vicinais ali, hoje pertence à subprefeitura de Pinheiros e não de Santo Amaro. Eu, como me considero um pouco tradicionalista e botina amarela, eu acho que a divisão da Bandeirantes, enquanto ex-município de Santo Amaro, né, o maior que São Paulo, por sinal, é que deveria ser respeitada. Mas são questões, mais uma vez, que estão abertas, maravilhosamente abertas, para que os próximos debates elas sejam feitas aos nossos pré-candidatos e sejam discutidas com a sociedade como um todo. Taxativo assim, ó, Kassab foi apoiado por uma ala do PSDB ou não? Infelizmente, sim. Foi? Né, foi apoiado e houve uma ala do partido que foi contrária a isso, submeteu, inclusive, ou encaminhou a um conselho de ética alguns reclames nesse sentido. Não quis se apurar, eu fui parte discordante disso, em virtude, inclusive, dessa posição, eu fui voz contrária, embora não fosse membro do Diretório Municipal do PSDB, né, eu fui voz contrária no apoio que o partido fechou questão com relação à última presidência da Câmara Municipal, né, eu era contrário ao partido em si se manifestar de forma oficial e fechar questão a favor da candidatura do José Polici Neto à presidência da Câmara Municipal de São Paulo. Ele também é um dos dissidentes, uma das pessoas que saiu do partido em virtude do pleito da eleição do Diretório Municipal do PSDB, que também, mais de uma forma, de uma maneira a querer escandalizar, a querer expor o partido, dizendo que o deputado não teria condições de fazer uma boa gestão, que aquilo não era representativo. Ora,
O Diretório Municipal do PSDB é composto por 51, foi composto por 53 diretórios e mais 18 indicações, se não me engano, de representação política. É só conversar com 53 membros. Agora, o que não pode é querer ser representativo sem conversar com quem ele representará. Ou seja, em momento nenhum, eu, por exemplo, fui procurado pelo José Pólice, por exemplo, ou pelos outros vereadores que apoiavam a outra tese, para dizer, olha, Feitosa, nós pensamos isso a respeito do Diretório Municipal. Então, como é que você não desenvolve o diálogo e quer que eu te apoie para ser presidente do meu diretório? Agora, eu queria saber quais são os seus projetos para o ano que vem. Olha, mais uma vez, trabalhar muito com relação à solidificação e efetivação desse processo de prévia partidária. Acredito, e aqui vou fazer publicamente o pedido ao nosso líder governador Geraldo Alckmin. Por favor, faça essa eleição até 31 de janeiro. Me dê esse presente. Meu aniversário é 31 de janeiro. Gostaria imensamente de ser presenteado sabendo quem será o candidato a prefeito do PSDB na cidade de São Paulo. A partir daí, fazer um trabalho de percorrer a cidade com o nosso candidato, bairro a bairro, quadra a quadra, levantando, conversando com as pessoas, ou seja, vivendo São Paulo, pulsando São Paulo, não é? Como já dizia Franco Montoro, pulsando, pulsando, longe das benesses do poder. Nós não podemos nos submeter aos caprichos partidários alheios. De vez em quando, eu discordo de que nós precisamos, sim, construir alianças, mas a escolha do pré-candidato até 31 de janeiro, nada impede para que essa construção seja feita. Tenho pelos agentes políticos, pelo Gabriel Chalita, pelo Guilherme Afife, o maior respeito, mas acredito que um partido que tem a história que o PSDB tem, não tem que ficar a reboque nesse processo. Ele é condutor, ele não pode ser conduzido. Feitosa, a gente está no final, infelizmente, a gente ainda tinha muita coisa para conversar, mas eu te espero aqui, o espaço está aberto para quantas vezes você quiser vir e a gente falar de outras coisas que a gente não falou. Muito obrigada, foi muito bacana ter você aqui, tá? Obrigado. Gente, uma boa noite, até a próxima.